Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Abadi e nesse treinamento eu vou mostrar como é que nós podemos fazer para relacionar um processo existente no SEI com outro processo. O relacionamento é importante porque nos permite trabalhar em conjuntos de processos que têm algum tipo de relação, onde os efeitos de um processo podem ser importantes para o desenvolvimento de outro processo. Então vamos ver como é que isso funciona. O primeiro passo é abrir o processo, clicar sobre o ícone do processo desejado. Então vou escolher aqui um dos processos que estão disponíveis para mim, vou abri-lo. Por exemplo, eu poderia abrir esse daqui, é um processo que solicita afastamento para capacitação. Se eu quiser saber exatamente como é que o processo foi aberto, eu posso clicar aqui nesse ícone para consultar ou alterar o processo. E aí eu tenho acesso ao que seria tipo a capa do processo, posso inclusive fazer alterações aqui, mexer na especificação, mexer nos interessados, etc. Neste caso, assuma por exemplo que eu esqueci um detalhe, então poderia inserir uma especificação aqui dizendo para que é o processo, salvo, anexo os documentos, faço as operações que eu desejo e agora eu vou relacionar esse processo com outro. Como é que eu faço? Eu venho aqui neste ícone, onde tem relacionamentos do processo, abro a parte de relacionamentos e agora eu posso fazer pesquisas pelo processo que eu quero relacionar a este que está atualmente aberto. Então, eu já fiz a busca antes, copiei o número do processo, coloco aqui meu processo de destino, vou pesquisar, o sistema encontra esse processo, preenche aqui o tipo. E aí, se o processo está correto, eu vou, clico em adicionar e fiz um relacionamento agora entre o processo atual e o próximo processo. Então, no caso aqui, o processo atual era um processo em que eu tinha um pedido para afastamento e no processo seguinte eu tenho um pedido de renovação do afastamento e agora eles estão relacionados. E aí o efeito prático disso é que na árvore de processo eu vou ver todos os processos relacionados aqui e aí eu consigo navegar na lista de processos relacionados e eles vão funcionar como um grupo. Então, posso clicar nesse processo relacionado e na árvore dele vai acontecer a mesma coisa. O processo 2461 tem como relacionamento o processo 2460, que era o processo original onde eu iniciei essa operação de relacionamento aqui. Era o processo que pede afastamento para capacitação e esse daqui é um pedido de renovação do afastamento, é um pedido diferente, mas que tem uma relação com o processo original. Agora, imagine que eu quero desfazer, eu quero cancelar a minha operação de relacionamento que foi feita. Eu vou lá no processo onde eu desejo fazer a alteração, clico novamente no ícone de relacionamentos do processo, e aqui eu posso ter uma ação que é remover o relacionamento. Então, escolhi o processo que eu quero eliminar, clico no ícone, o sistema solicita confirma exclusão do relacionamento, e aí ok, eu confirmo a exclusão, e com isso o relacionamento foi desfeito, meus processos estão desvinculados. Então essa é uma forma bem simples de relacionar dois processos diferentes. Mas existe uma outra maneira também. Imagina que eu estou aqui em algum processo que me interessa e eu quero dar origem a um processo novo. Então, eu posso fazer isso, claro, pelo comando de iniciar processo, mas eu também posso vir aqui e ter um comando específico para iniciar processo relacionado. Quando eu faço isso, o efeito de iniciar um processo relacionado é a combinação de iniciar um processo simples e depois chegar aqui e relacionar o processo com aquele que eu acabei de iniciar. Então, se eu já tenho um processo que me interessa de alguma maneira e aí eu quero iniciar um processo que tem uma relação com esse, eu clico aqui, iniciar processo relacionado, escolho o tipo do processo, por exemplo, um afastamento, preencho os dados relativos. Teste de processo relacionado. Preencho os dados relativos ao meu processo. Digo quem são os interessados. Escolho uma pessoa aqui que está interessada em acompanhar esse processo. Digo o nível de acesso, salvar.
e aí um novo processo será criado, porém, uma particularidade, esse processo que eu acabei de criar, ele já é criado com um relacionamento, e esse relacionamento é contra aquele processo original que estava aberto no momento em que eu cliquei aqui, ó, em iniciar processo relacionado. Então, não importa se eu fiz o relacionamento através do ícone que inicia processo relacionado ou através do ícone que trabalha os relacionamentos do processo. Os processos agora possuem uma relação e eu posso inclusive editar essas relações. Eu posso chegar aqui e desfazer, remover o relacionamento. Clico aqui, o sistema pede confirmação, ok. E aí o relacionamento que havia sido feito pela maneira como eu criei o processo, ele acabou de ser desfeito. É assim que funcionam os relacionamentos no C.